Olá, o nosso cast no ar, mais um programa, mais uma oportunidade de discutir boas ideias fora daquele campo restrito da política e do campo tão extensivo da economia. Hoje nós vamos falar sobre Cuiabá, mas não a Cuiabá, rua, prédios, não. E tampouco a história. Nós vamos falar do espírito de Cuiabá. O que é o espírito de Cuiabá? Esse jeito que cativa todo mundo que vive aqui, quem era daqui, quem chegou como eu há 48 anos e me encantei, e lá se vai meio século. Eu trouxe um amigo para conversar, já de longa data, Hernani Calhau, uma pessoa erudita e, sobretudo, cuiabano de origem ancestral. E o nosso tema é esse espírito de Cuiabá. Antes de começar, de apresentar o Hernani Calhau e começar a conversar, eu quero lembrar que nós somos patrocinados pela AproSoja Mato Grosso e pela Carandá Carandá Digital, que nos permite estar aqui. Hernani, que prazer ter você aqui, viu? Essa conversa demorou muito para começar, para acontecer. Então, o prazer é meu e eu quero relembrar aqui uma reportagem que você fez nos idos de 1980, com uma pesquisa que eu fazia lá na Universidade Federal sobre a imprensa mato-grossense. E um dia você foi lá, me fez uma entrevista e você viu o projeto, viu os jornais antigos, né? Que a nossa imprensa era de 1839, né? Primeiro jornal de Mato Grosso, de Cuiabá, Mato Grosso. Então, você foi lá e aí você fez era um texto escrito numa revista. Sim, revista Contato. Contato, então. E foi tão bonito o seu texto, muito bonito. Você viu de uma perspectiva tão importante, porque cada um olha a fonte da pesquisa, que a gente trabalhava com organização de fontes, né? E o jornal, por ser um veículo que retrata a emoção daquele instante. E naquele tempo registrava, sim, né? Era o único lugar que registrava, né? Era no jornal. É verdade. Nós não tínhamos outros registros. Não tinha. O rádio vai surgir na década de 40, até então era isso ou isso. Ou isso. Ou o oral, né? Pois é, o oral, é verdade. Enfim, mas é uma alegria estar com você, você é um pioneiro aqui como um editor, como jornalista, enfim, você hoje é uma grande referência. Obrigado. Dentro do jornalismo e é uma coisa um aspecto, né, do seu trabalho que é muito admirado. Né? Muito obrigado, Hernani. Hernani, eu cheguei em Cuiabá em agosto de 76, está fazendo 48 anos, dia 25. Mas eu vim uns dias antes para conhecer, a divisão do Estado estava se encaminhando, estava uma crise política, e o governador da época, Garcia Neto, queria renovar a comunicação do Estado para enfrentar o entrechoque político com Campo Grande, né? Uhum. Naquele momento era Campo Grande e Cuiabá, o resto do Estado era acessório, né? É verdade. E eu vim para conhecer Cuiabá e, eventualmente, aceitar a proposta de vir trabalhar aqui. Me lembro que eu cheguei no aeroporto, alguma coisa me segurou, sabe? Cheguei, saí aqui à noite, encontrei pessoas e fui a um bar ali na Coronel Escolástico chamado Escandinávia. Você lembra de Escandinávia? Lembro. Era um bar da noite de Cuiabá, ao ar livre, rústico. Mas ali eu vi uma coisa que eu não era acostumado a ver em Brasília e que também não tinha visto em Minas, de onde eu saí com 16 anos. Aquilo me segurou, me prendeu. E eu acabei aceitando a proposta, em seguida eu vim e eu fui acolhido rapidamente, sem pesquisa de antecedentes. É verdade. E eu me apaixonei por isso, né? E depois eu vi Cuiabá crescer e tal. Vi a chegada de imigrantes, a população duplicar, triplicar, passou de 100 mil para 600 mil, mas Cuiabá não perdeu a identidade, sim, ficou no ar um espírito. Esse espírito sempre me acompanhou. E eu queria te ouvir como um cuiabano tradicional, sim, um intelectual. Que espírito é esse, Hernani? Eu vou me louvar
um cientista que visitou Mato Grosso no século XIX, né? Que é o Carl von den Stein, um alemão, né? Que esteve aqui fazendo várias pesquisas, não só em Mato Grosso, não só em Cuiabá, mas ele visitou a América do Sul de uma forma geral. E ele traça algumas opiniões. Sim. Eu achei a opinião do von den Stein extremamente importante, porque ela me ensinou, ela mostrou um pouco dessa origem, né, dessa hospitalidade cuiabana, dessa maneira acolhedora. Lá pelo século XIX, vir para Cuiabá, como, por exemplo, empregado da colônia ou mesmo da monarquia, do império, era uma espécie de punição para as pessoas. Ninguém queria vir para cá, porque é muito longe, muito distante. Só para chegar já era uma epopeia, né? Rio. E as pessoas vinham porque, né, eram designadas para ter uma função aqui na cidade, né? E ele relata um aspecto muito interessante, que as pessoas vinham e depois de um certo tempo, elas não queriam voltar. Elas se fixavam aqui, né? E gostavam da cidade, né? Passavam a amar a cidade, passavam a querer ficar, se radicar na cidade, né? Mas isso tem, evidentemente, uma explicação, né? Nós, cuiabanos, mato-grossenses, somos todos migrantes, porque o dono da terra aqui eram os índios. Isso. Nós viemos de algum lugar em época diferente. Em época diferente, né? Mas somos todos migrantes. Tá aí aqui não tem o PO. Uma colocação interessante. Não, aqui não tem puro de origem. Puro de origem aqui são apenas os bororos, né? Aqui na região de Cuiabá. Dono da terra, né? Então, eu vou fazer um parêntese agora para lhe dizer que eu abomino a expressão pau rodado. Por quê? Porque quem é que pode dizer que fulano é pau rodado se todos somos? Em tempos diferentes, mas somos. Em tempos diferentes, mas somos. E aqui eu quero recordar a professora Luísa Volpato. Sim, eu tenho uma grande admiração. Sim, eu também tenho. Ela foi hostilizada num determinado momento, numa reunião que ela chegou, e aí falou, chegou mais um pau rodado. Ela falou, ela é mineira, Pascoal, né? Moreira Cabral. e aí ela foi listando, né? O que, na verdade, aí tem dois aspectos que é importante a gente fazer essa releitura disso tudo, né? A discriminação, ela é algo que faz muito mal à humanidade. Nós temos visto, na Europa, por exemplo, muita discriminação do europeu com relação a certos povos. A Europa, curiosamente, está numa contradição terrível. O que escrevem-se vários tratados, né, de universalidade, né, do homem. No entanto, o nacional, ele ainda não aprendeu a se desgarrar deste apego, né, à sua nacionalidade, ao seu nacionalismo. Isto hoje gera conflitos. Isto hoje gera uma discriminação, um atrito que faz muito mal. Lá você tem franceses descendentes de imigrantes e que são cidadãos de segunda linha. Pois por conta dessa, digamos assim, desse apego, né? Há uns autores que a gente estuda, e a primeira vez que eu vi uma discussão dessa natureza, eu levei um susto. Porque quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi escrita, em 1789, muitos nacionais da Europa diziam assim, tudo bem, eu não conheço o homem universal, eu conheço o francês, o espanhol, o inglês. Isso tudo demonstra o apego, né? Aquele exagero de um culto ao sangue, né?
deste país, deste de um certo Estado. modo, até explica o arianismo da Alemanha, Da na Alemanha. década de 30 e 40. Explica mesmo. E tudo isso não me agrada a ideia do preconceito. Mas, Hernani, eu cheguei em Cuiabá em 76, 73 começou a chegada de imigrantes, muitos migrantes. Já tinha aqui consolidado uma cultura que foi feita numa boa parte do tempo no isolamento, né? Sim. Assim que acabou o ouro e a capital foi para Vila Bela. Aqui ficou abandonado, mas não morreu. Sim. Né? A interação com os índios aqui do São Gonçalo, Sim. as índias foram trazidas, raptadas pelos caboclos que ficaram, e misturou tudo, depois os escravos, e depois foi evoluindo a chegada de europeu depois da Guerra do Paraguai, etc, etc, etc. E a gente ficou meio que universal. Um dia a Marília Beatriz, lá da universidade, professor da área de literatura, eu entrevistei, ela me disse, cuiabano é cosmopolita. Aí eu achei que ela Cuiabá pequena, quando eu cheguei, achei a Marília está ficando louca. Hoje, passados quase 50 anos, a Marília estava certa. Onde é que está esse cosmopolitismo de um cidadão numa cidade de 100 mil habitantes? Ela devia estar se referindo ao Kant. O Kant desenvolveu uma filosofia que é a filosofia do chamado direito cosmopolita. Ou seja, o direito de peregrinar para o mundo, o direito de ir e vir e ser acolhido. Então, o que aconteceu no passado, no século XVIII ou no século XIX, com mais intensidade, né? Os que estavam aqui e que recebiam pessoas de fora, eles recebiam e abraçavam com alegria. Era um acolhimento, não era? Era um acolhimento de iguais que estavam chegando para, de certo modo, trazer até um alento para quem estava naquele sertão que era, né? Foi esse alento que despertou, essa necessidade daquele que chega, que abraça, né? Mas mais pessoas estão vindo, nós aqui tão distantes de uma, sabe, de um lugar de acesso muito difícil, Sim. só pelas águas. E eram águas que, em determinado momento, você podia navegar, em determinado momento o rio estava seco, você tinha que parar, esperar. Era longa e demorada a viagem, desconfortável. Então, veja, nós aprendemos a acolher porque nós sentíamos... Gostei muito dessa colocação, sim, do acolhimento. Sim, porque nós estávamos recebendo pessoas que iriam trazer informações, trazer novidades, trazer notícias. E a sensação de quebra da solidão, né? Quebra da solidão. Você vê, você tocou... A Luísa Volpato fala nessa solidão, num dos livros dela, que infelizmente não recordo o nome agora. Qualquer coisa de cultura, ruptura, uma coisa assim. Mas o que nós temos aqui, e que você se referiu a Marília, ela estava falando sobre a teoria cosmopolita de Kant, desse homem universal. Em qualquer lugar que o homem chegar, ele tem que ser acolhido, porque ele é homem antes de tudo, é ser humano antes de tudo. Então, essa coisa de você estabelecer, olha, porque quem chegou é pau rodado, eu ponho de lado. Eu chamo para briga mesmo. Eu não admito. Mas aqui tinha isso. Tinha, mas não é pelo fato de existir. Nesse lance do pau rodado, eu já estava aqui e quando estava forte isso, que na verdade era um confronto de culturas, né? Quem estava aqui defendendo o seu espaço e quem chegou queria espaço. Sim. Mas eu sinto que os nossos filhos traíram isso. Sim. Porque nós aqui, eu nasci no interior de Minas, eu tenho um arquétipo, meus valores, como eu fui educado. Você aqui, educado aqui, com cultura daqui e tal. Os nossos filhos não têm esse compromisso. De repente a sua filha ou o seu filho se encanta pelo meu filho, a sua filha se encanta pelo meu filho,
E daqui a pouco, olha, eu cheio de neto cuiabano, com Cuiabano. o professor Nelson Pinheiro. Você se lembra dele quando ele foi muito. delegado regional do IBGE? IBGE. No primeiro censo que foi feito aqui, o de 80, depois que dividiu o estado, eu fui entrevistá-lo para a revista Contato. Eu perguntei para ele, uma pergunta iluminada, graças a Deus. Perguntei, professor, que tipo de mato-grossense o senhor espera encontrar nesse censo? Porque tinha tido aquela mistura toda, né? Ele disse, eu vou encontrar um bugre de olhos azuis. Isso, olha que bonito. Então, os nossos netos, os nossos filhos se misturarem entre si e pau rodado com cuiabano, ficou tudo uma coisa só. E hoje, passado esse tempo, ninguém mais se refere a isso, né? Se cosmopolitizou de mais uma Ou vez. seja, essa grande lição do mestre alemão, né, que é o Kant. Kant, ela deu aqui para a origem do nosso povo, né, uma leitura tal qual ele pensou exatamente no século XIX, que Kant, século XIX. E veja, daí vem toda a ideia da hospitalidade. E o que as pessoas costumam falar, nossa, Cuiabá é uma cidade hospitaleira. Sim. Eu cheguei aqui, eu já fui recebido, eu já fui abraçado. Isso, Quer dizer, essa essência, que foi um pouco do instinto de sobrevivência lá atrás, Sim, exato. né? Essa ideia, essa conduta, esse sentimento, né? Ele realmente criou raízes profundas. E é algo que é só nosso. Então, pegando do seu raciocínio, é o acolhimento mesmo, Sim, não é? sim. Deixa eu te contar uma historinha rápida, tem a ver com isso. Eu nasci numa região do interior de Minas, muito serrana, e meu pai tinha lavoura de café. Era lá embaixo, numa depressão lá. E o morro vinha de cima assim e descia. A gente ficava olhando o morro quando aparecia alguém para visitar, um vizinho ou alguém que visitava. A alegria que nos dava daquela pessoa chegar, porque ela trazia notícias, trazia novidade e trazia sentimentos de solidariedade. A gente pode dizer que tem uma coisa assim? Muito. Você foi muito feliz agora na sua lembrança. Porque imagina aqui a gente só com acesso pela água. Sim. Quando chegava uma canoa, quando chegava um barco, chegava alguém, todos iam ali para receber alguém que estava chegando. Era famoso isso no Sim, porto, né? sim. Receber a embarcação, era aquele monte de gente. Sim. Era um acontecimento. Um acontecimento, porque nós íamos, de certa forma, nos ligar, né, às cidades maiores, São Paulo, Rio, né, que é onde produzia o poder, né, onde produzia alguns produtos que começavam naquela época, ainda era, a maioria era manufatura, Sim. né? Mas você veja, sinais de civilização. Sim, sim. Né? E é uma leitura que eu gosto muito, porque viver em paz, viver fraternalmente, acolher, abraçar, tudo que o mundo contemporâneo hoje não faz e não sabe mais. Isso então isso acabou sendo um traço cultural nosso. Um traço cultural que nós desenvolvemos, mas por questões... Desenvolvemos em todo esse contexto. Sim. Por quê? Porque nós precisávamos, obviamente, nos nutrir de algo que vinha de fora, porque aquele grupo pequeno que morava aqui, as informações eram muito limitadas. Sim, completamente. Agora, você vai acrescentar aí a qualidade da formação também das pessoas. O cuidado com a educação, o cuidado com a leitura, né? Porque nós tivemos na nossa formação histórica, né, a influência de muitos bons religiosos. Sim, né? Foi um traço do Brasil colonial. Sim. O próprio Padre Ernesto, né, Camilo Barreto, a dedicação dele à formação das crianças, por exemplo, né? Ele tem um legado fora de série
com relação à educação, principalmente dos pobres, daqueles que não podiam pagar. E naquele tempo o pobre era pobre. Pobre. Então, há muitos estudos sobre o trabalho do Padre Ernesto. Mas se você olha a importância que nós temos com relação à educação, quantos mestres, quantos intelectuais que vinham para cá, né, para exercer o magistério. A maioria das principais avenidas de Cuiabá são de educadores. Educadores. Então, tudo isso, meu querido Onofre, nos traz uma alegria muito grande de falar disso. Isso construiu um espírito diferenciado, né? Outro tema que vale a pena investigar. Eu tinha muitas dúvidas com relação à conduta dos nossos antepassados, né? Aqueles homens, de certa forma, sérios, até intransigentes. E eu falava, mas por que esse pessoal tem... Por que tem que ser assim? tem uma dedicação tão grande pelo coletivo? Sim. Pelo coletivo. Sim. Por que eles respeitam tanto a cidade, né? Os símbolos pátrios? Por quê? Porque eles... Onde está a raiz disso? O índio de Mato Grosso, apesar de ser um pouco mais recente, mas ele tem essa cara, né? Porque muitos dos nossos intelectuais do passado, o que eles liam? Eles liam os gregos. Eles liam toda a importância da polis, toda a importância de se viver em comunidade e uns respeitar o outro. Ora, por que eu vou descobrir isso? Então se manteve aqui um filosófico isolado num ninho aqui, né? Porque pelo menos por causa do isolamento, com esses pensamentos, eles chegavam. Então eu fui lendo nos jornais e fui identificando o pensamento de muitos filósofos gregos daquele período. Inclusive também dos pensadores romanos. Então, olha, se você quer descobrir qual era a leitura mais importante, leia o texto dos jornais da época. Porque eram escritos por pessoas que representavam a elite, porque o jornal daquela época... E consciente ou inconscientemente, eles repetiam. Traziam as ideias, sabe, sobre viver em comunidade, respeitar o próximo, né, fazer o bem, que é a base. Há pouco tempo eu fui chamado para escrever um trabalho sobre direito e religião. Bom, não vai ter muita diferença entre direito e religião, porque ambos partem da seguinte ideia, né? O que o direito quer? O direito quer a ratio recta, ou seja, a razão reta. O que eu quero por isso que no inglês, né, nós colocamos a ideia de right. Sim. Né? Quer dizer, é o correto. Correto, né? Então, se você vai para a religião, o que você tem, né? O amor, a bondade, o respeito ao próximo, principalmente o respeito ao próximo. Não faça aos outros, né, aquilo que não queres que façam a ti. Está na religião, mas está no direito. A linguagem só que muda. Só. O que nós desenvolvemos nos direitos humanos hoje? Senão, né, essa ideia do respeito ao próximo. É um certo casamento, não é? Sim. Do direito com os princípios religiosos. Foi um dos grandes autores dessa ideia de um direito voltado para o universal. Né? Porque eles não conseguiam captar, a sociedade, as pessoas, não conseguiam captar o que era homem universal. Porque eles conheciam só o nacional. Então, os outros não existiam, não eram interessantes. Tinha comunicações. Isso, essa construção, ela é belíssima, porque nos integra, nos aproxima. Eu queria te perguntar uma coisa, seguindo o raciocínio, para não perdê-lo. Você tem uma ligação
intelectual grande com Portugal, Coimbra, por exemplo, que é a matriz da educação portuguesa, né? O português teve influência nisso, esse espírito português. Eu li bastante sobre as navegações, bastante sobre a história portuguesa. E o português é diferenciado em relação ao resto da Europa. Talvez por estar naquele canto ali de continente, de Península Ibérica, tem a ver alguma coisa? Eu diria a você que a grande contribuição de Portugal nessa formação intelectual tem a ver com os religiosos que vieram para o Brasil. Ah, sim. Tá? Os maiores filósofos do cristianismo, né, que vieram com a ideia da catequese, com a ideia de salvar. A maioria era jesuíta, né? E os jesuítas tinham um preparo intelectual especial, comparado com o resto do clero. Eu acredito a digamos, a esse grupo, né, que tem uma excelência na formação tão profunda, porque veja, qualquer profissão hoje, nós sabemos que a filosofia, ela é a base de tudo. Sim. Lá atrás, a filosofia, para algumas profissões, vamos chamar que os religiosos, né, têm uma profissão, vamos chamar assim, né, mas a filosofia, dentro da ciência, é ela que elabora o pensamento. Então, eu reputo muito que todo esse ganho que nós temos não foi propriamente do português profissional, mas foi a colonização através da religião. E a colonização portuguesa, o burocrata que veio para cá, ele não tinha uma filosofia, era um burocrata, né? Quem dava forma eram os religiosos. Na com minha opinião, esses valores. Sim. Porque a maior parte dos portugueses que vêm, eles não vêm para edificar. Não. Eles vêm para ganhar, explorar, como todos que vieram para cá. Isso não vou dizer que todos eram assim, mas a grande maioria. Mas o espírito era isso, né? Era. Olha, eu vou lá porque eu quero enriquecer, né? O que tem lá? Até hoje, muitos ainda pensam que nós aqui, né, aqui em Mato Grosso, nós estamos, né, convivendo com animais. E até que seria bom, sabe? Se fosse verdade. Seria menos conflituoso, né? E como? Porque eles são dóceis, né? Aí eu queria te provocar num ponto. De certo modo, a gente é hoje diferente do resto do Brasil, aqui em Mato Grosso. Houve uma mistura muito grande de genética, sim, cultural, sim, comportamental. Só para lembrar, na década de 70 vieram maior número de paranaenses, maior número de paulistas, maior número de mineiros. Depois vieram gaúchos, vieram os catarinenses, os goianos. Sim. Paraná, São Paulo, Minas, que foi a grande onda. Já tinha vindo os baianos na década de 30, para o garimpo, ali, Pochorel, Diamantino e tal. Muito bem, esse pessoal foi se misturando, e em várias ocasiões, né? Só para a gente lembrar, para poder completar a pergunta. Quando acabou a Guerra do Paraguai, tinha um monte de gente que estava ancorado lá em Buenos Aires, em Assunção, em Montevidéu, que não podia subir, porque o Paraguai não permitia ali a passagem, né? Quando acabou a guerra, esse povo veio. Sim. Foi mais uma onda de europeus, especialmente italianos, e os libaneses e os sírios vieram para cá e juntaram com aquele pessoal que já existia. Caboclo, burocrata português, já tinha famílias, o índio e o escravo. Aí, quer dizer, formou aqui um caldeirão muito interessante. De repente chega esse caldeirão todo e bagunça isso tudo e resulta nos nossos filhos. Sim. E
Aí eu sempre olho para frente. Aham. Parece-me que aquela raiz que nós estamos chamando de espírito aqui conseguiu preservar. Sim. Conseguiu, talvez por essa coisa imaterial, por esse sentimento. Agora, olhando para frente, nós temos um longo caminho para edificar, eu diria, um pouco mais sobre as nossas, eu vou chamar de nossas verdades. Sim. Eu uso muito essa expressão verdade, porque muita gente começa a me perguntar assim, pô, você está em São Paulo, você está em Cuiabá? Por que você faz tanto em Cuiabá? Eu digo, Cuiabá é a minha verdade. E o que você chama de verdade? Pois Nesse é. caso. Pois é sobre essa verdade que eu quero realmente dizer que nós temos muito que caminhar para dar a ela uma forma, para mostrar que ela tem um conteúdo, né? Então, outro dia eu fui com uns amigos num restaurante lá no porto do aeroporto e fiquei impressionado com a comida cuiabana numa releitura incrível. Nossa, tudo com aquele sabor, com aquela emoção, porque o sabor ele traz aquela emoção, ela traz aquela recordação. Mas, no entanto, aquilo foi colocado, né, dentro do conceito da mais alta Culinária. culinária. Uma apresentação diferenciada e tal. Tudo, Mas a essência... mas a essência estava lá. Então, Domingo eu almocei num restaurante, me perdoe de interromper. Domingo eu almocei num restaurante, estava sentado de frente com a Dalva Ferraz, que é de família tradicional daqui, e pedimos nós estávamos sentados de frente e, coincidentemente, pedimos o mesmo prato, um pintado com mel, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí veio o pintado completamente diferenciado, misturado, a aparência, mas era o pintado. Aquele mesmo que lá atrás você comia de um jeito ou de outro, como se comia lá no Cacimba ou no restaurante flutuante. Eu fiquei impressionadíssimo. ou a margem do rio. A Mar do Rio, é verdade. A essência está lá, né? Aquela coisa maravilhosa. Então, esse peixe de agora e aquele, o traço é... É o mesmo. É o mesmo. Agora, hoje nós somos um grande estado, uma grande população, uma economia fortíssima. Fortíssima. O que nós precisamos fazer? E aí eu convido você, né? Você que é um cara inteligente, um cara que está aqui há 50 anos, né? Um cara que consegue, não vou dizer essa expressão cara não, você é um intelectual do jornalismo, do pensamento e da comunicação. Sim. Você tem o papel de formar pessoas. Então vamos voltar à verdade. Sim. Né? Quando eu digo que a nossa verdade, né, ela passa por aquilo que me devolve a ambiance, a ambientação, vamos chamar agora numa linguagem mais contemporânea, o tal do meio ambiente, no sentido de eu me inserir ao meio e me integrar a ele. Então eu volto a uma necessária releitura, né, de tudo, da música, da comida, da dança. Nós estamos falando de útero? Sim. Amei essa sua lembrança, porque aí você já me faz uma provocação para eu começar, né? É o útero. Por quê? Porque esse calor uterino, esse conforto, né? Essa proteção, ela toca profundamente a nossa emoção, né? Tudo tem que ter emoção na vida. Sim. A emoção, ela... Que nem estamos aqui agora. Então, eu não consigo viver fora da emoção, né? E ela, às vezes, nos trai, né? Porque, de vez em quando, a emoção, ela vem tão forte e aí você externa certas coisas que não vão agradar. Essa é uma outra tragédia que a gente vive. A obrigação de ter que agradar todo mundo, porque, enfim, mas nem sempre
a gente consegue. Mas voltando a esse útero, voltando a essa verdade, eu preciso criar referências mais concretas para os que estão chegando, para os nossos filhos, para aqueles... Porque nós passamos, e eu quero saber o que nós estamos entregando para quem vem vindo. Dentro desse contexto do espírito cuiabano. E não é difícil de transmitir. Não. Então, veja, eu presido o Muxirum Cuiabano desde que ele foi fundado, né? Nós fomos só trocando ali as presidências e tudo. O Muxirum retomou a sua trajetória em função do lastimável estado que está o Centro Histórico de Cuiabá. É verdade. Então, quando falo da nossa cultura, eu tenho ali, né? Eu tenho ali um conjunto plasticamente forte, destruído, quebrado, mas ele está lá. Eu acho que esse útero é muito poderoso. Eu vou te dizer por quê. Quando eu cheguei aqui em Mato Grosso, o churrasco não era um prato daqui, de jeito nenhum. Com a carne, você tinha carne seca, Maria Isabel e pouca coisa. A paçoca, a carne ia por aí, o uso dela. Você tinha muito uso do peixe, o da mandioca, e o arroz não era tão forte, porque a mandioca era o carboidrato, né? Muito bem. Aí, de repente, chega... O churrasco que tinha, eu comi churrasco no Pantanal, era aquela vara comprida de madeira que fincava no chão, e o corte da carne era assim, o que foi. Contra filé, colchão duro, colchão mole. Então, não tinha a separação por cortes. Aí, de repente, chega essa migração na década de 70, e chega o sulista com o churrasco de carnes contra filé, picanha... fraldinha e tal, um outro tipo de espeto, e o churrasco era acompanhado por churrasco gaúcho, sulista, salada de repolho, maionese e pão. Aí quando chegou aqui, houve uma releitura. O churrasco incorporou-se, mas enfiou a mandioca e o arroz. Sim. E tirou fora o pão, e tirou fora a maionese e a salada. Hoje você não vai para o churrasco comer maionese, né? Você come pão com mandioca. Carne com mandioca, e incluiu a cerveja, que é do clima daqui. Então, o útero é poderoso. Ele edificou, a partir do sul, a partir daqui, uma leitura nova. Aí, o que eu quero te dizer é que você falou do centro histórico. Eu penso que isso é apenas uma leitura momentânea, você não acha? Dessa imensa transformação? Sim, porque quando a gente fala em uma leitura momentânea, é porque nós temos a capacidade de interferir, resgatar, reconstruir. Falar uma loucura aqui para você. Sim. Mas é loucura. Sim. Tá? Tô com uma amiga aqui, querida. Quando eu falo que eu vou falar uma loucura... Então fala sobre ela. Vou falar. Para nós sabermos quem é ela. Para nós sabermos quem é ela, porque ela é Estou com testemunha. uma grande amiga aqui, Tânia Arruda. E às vezes ela me olha assim, tipo assim, você já vai falar... Mas tem que falar. A loucura? Tem que Então, falar. uma coisa assim que na minha cabeça poderia ser feita era demolir a atual catedral e reconstruir a catedral antiga. Porque com a tecnologia que nós temos, né, retomar aquele símbolo que desapareceu, hoje é tranquilo de se refazer. Sim. Né? Até Tem porque fotos, os altares ainda estão aí, os santos, etc. Os altares foram recuperados. Então, tudo isso, na minha visão, né, ela é factível, é possível. Que simbologia é essa? Então, porque são símbolos que significam. E o símbolo, a simbologia, né,
ele tem um significado. E você acha que quem era daqui, quem é daqui, quem chegou e quem nasceu aqui, filho de. Ele entenderia, ele precisa dessa simbologia? Até Ela porque, seria referencial para ele sim, de uma nova identidade? Ou talvez fosse a nova identidade do novo Mato Grosso? eu diria que seria a identidade de Mato Grosso. Por quê? Primeiro que essa catedral ela foi construída, né, no estilo barroco. Barroco. O barroco tem tudo com todas as cidades históricas do Brasil tem o barroco. Tem. Então, o barroco é um símbolo. É um símbolo de um momento histórico. Mato Grosso teve. O que eu chamo a atenção? Por que ela incorporaria novamente aquele papel que ela exerceu nas nossas cabeças? Estou falando aqui de maneira até figurada, porque provavelmente essa maluquice que sai da minha cabeça, isso provavelmente não vai acontecer. Agora, Mas amanhã. eu não sei. Agora, o que eu quero dizer? Que eu sinto um espaço muito bom, muito grande na cidade hoje para retomar certas discussões, para retomar um pouco dessa nossa linguagem, um pouco dessa nossa verdade, uma tentativa muito prazerosa de trazer esse útero que agasalhou e continua agasalhando com este calor, com esta felicidade. Cuiabá é uma cidade feliz. Então aí eu quero te perguntar. A gente está uma cidade feliz, moderna, modernizando-se, cada vez mais cosmopolita do que antes. Cosmopolita. Mas está sem útero, né? Então, Ou as gerações seguintes, o momento novo pedirá um útero. Pode até ter outra cara, mas tem que ter um útero, né? isso porque Porque o útero tem aquelas coisas, a nutrição, o calor, a proteção, a segurança, né? A garantia de um futuro. Você acha por aí? Eu acho que você toca num ponto que eu diria assim, extremamente interessante. O que está acontecendo? Nós, de certa forma, perdemos um pouco essa capacidade crítica de recolocar, de reassumir esse papel, né? Esse papel de elaborar aquele espírito cuiabano dentro da nossa vida cotidiana. Hoje eu tenho cidades com grandes avenidas, Sim. eu tenho uma grande discussão sobre transporte coletivo, eu tenho grande discussão sobre centro histórico, enfim. Mas está faltando uma costura entre todos esses projetos, entre todas, as coisas estão muito soltas. Está faltando um ponto de origem, né? Talvez fosse esse útero, que num certo momento uma reedificação de um prédio no conceito barroco. É preciso levar em conta que o barroco tinha toda uma filosofia, né? E que está presa aqui, está conosco. Eu acho que eu acho que você é um profeta, né? Porque você, quando falou espírito cuiabano, é esse espírito cuiabano que está faltando de novo no ser, né? Na conduta dos governantes, na conduta dos empresários, na conduta nas escolas. Nós precisamos compartilhar isso tudo. E quem será que podia dar esse direcionamento? Porque governo é uma coisa, a universidade é outra, o empresariado é outro, o agronegócio ali na frente é outro. Está todo mundo trabalhando em plataformas próprias e a grande plataforma, que é o outro, está desprevenida. Agora eu vou te provocar. Né? A responsabilidade atual é dos meios de comunicação, de retomar essa proposta e começar maciçamente envolver em tudo, porque na medida que a sociedade reabsorve isto passa a ser realidade. Claro, que nós teríamos que fazer um trabalho muito intenso com o jornalismo, com a comunicação, o governo mesmo, através de toda essa rede que ele financia,
né, de jornalistas, de sites de notícia, se tivesse essa proposta, né, vamos retomar a sua expressão, do espírito cuiabano, eu garanto para você. Aliás, eu não vejo outra saída. Eu não vejo outro caminho. E aí, Onofre, eu coloco isso em suas mãos, porque a sua sensibilidade foi maravilhosa em tocar nesse assunto. Podíamos juntos trabalhar essa ideia, Sim. porque o que você fala tem eco. É diferente do que eu falo, mas o que você fala tem eco. Então você fala do agronegócio. O agronegócio não conhece o espírito cuiabano. Não conheço. Eu tenho trabalhado com eles isso, mas é uma cultura alemã, italiana, polonesa, ucraniana, espanhola, japonesa. Ainda não. Eles ficaram fora do centro, do eixo do útero, né? Estão lá para cima, para lá, para cá. E ainda não. Quem vai fazer, eu tenho a impressão que quem vai fazer essa conexão, que é uma palavra moderna hoje, né? Essa conexão serão os filhos e a integração da economia. Porque nós não vamos formar mato-grossenses estanques, vamos formar mato-grossenses. Ilhas que vão aos poucos se juntando, né? E esses arquipélagos virem uma nação, quando eu digo nação, eu estou falando de espírito. Concordo. Porque eu queria te perguntar, você acha que o espírito cuiabano, aquele espírito da nossa conversa inicial, ele aguenta segurar essa onda de construir um novo útero? Eu não tenho dúvidas. E vamos fazer. O fato de estarmos sentados aqui hoje, tocando neste assunto, é porque ele existe. Uhum. A possibilidade é concreta. A falha que eu vejo hoje na elaboração é a falta de comunicação mesmo. Dessa comunicação, dos meios de comunicação. Quem era daqui perdeu, quem chegou não tem. Aí nós não temos. E nós mudamos totalmente a forma de nos relacionarmos. Sabe? Fica difícil hoje a gente achar o eixo, achar o centro. Porque esse elemento comum que nos une, ele está muito disperso. Eu preciso de uma nova costura, né? Os artistas plásticos, eles trabalham muito bem com isso. Está olhando hoje a obra do Humberto Spínola. Sim, Humberto é fantástico. Quando você olha a magnitude do trabalho do Humberto, você capta o que eu estou falando. Sim. Né? Aquilo não é pela forma só dos bois. Não. É pelo que ele... Eu entrevistei sobre isso. Ele me deixou muito impressionado. Eu queria, para a gente encerrar, que nosso tempo já foi, mas eu quero te fazer uma lembrança apenas para a gente casar de novo no útero e no espírito cuiabano. Há uns dias desses eu almocei, ou jantei, já não me lembro bem, com um amigo alemão, descendente de família alemã de primeira geração do Rio Grande do Sul. Veio para cá, ganhou dinheiro, ficou bem, os filhos cresceram aqui. Tinha uma filha, particularmente, que nasceu lá e cresceu aqui. E um tempo desse, faz algum tempo, não sei quantos anos, a filha foi no Rio Grande do Sul, na cidade pequena, visitar a família. E ele também foi doido para mostrar sua caminhonete Hilux, toda aquela... Isso é uma coisa natural, né? Uhum. Aí chegou lá, a avó ficou escandalizadíssima com a neta. A neta com shortinho, mostrando as pernas, camisetinha regata, sem sutiã, o cabelo do jeito dela, aquela irreverência, uma liberdade que não é comum na cultura alemã. Uhum. A avó renegou a neta. E a neta disse, vó, eu sou assim, eu estou vindo de um lugar que é assim. E a avó não entendeu, e é justo que não tenha entendido, né? E a menina não quis mais voltar lá. Mas ela tem em casa comida alemã, língua alemã, costumes alemães, conhece muito da cultura alemã, mas ela não quer mais voltar lá porque
ela não é, que lá não é mais o útero dela. Sim. O que eu estou querendo te dizer é que a cultura alemã de lá se transferiu para aqui. E está aqui penando para achar um cantinho para ela, sem ser aquela coisa tão pura, tão restritiva, e nem ser discriminada aqui. Aí se você botar os mineiros, os paulistas, os catarinenses, os nordestinos, os nortistas, isso aqui virou uma alquimia. Uma alquimia. E tem tudo para dar certo. Ah, fala de novo. Tem tudo para dar certo. Ah. Por quê? Porque nessa diversidade a gente vai fazer uma síntese. Ah, E você acabou de novo o Kant, né? De novo o Kant. E você acabou de dizer, quando eu convivo num espaço com os desafios que nós temos, né? A riqueza que nós construímos, aí é o momento de nós reorganizarmos para que essa unidade, porque ainda a gente não consolidou uma unidade. Nós estamos ainda bastante soltos. Então, esse eixo que nos une, que eu vejo que é através da comunicação que nós vamos encontrar. Ainda estamos um pouco perdidos. 48 anos, 50 anos é muito pouco, né? Você tem uma Polônia com 1050 anos, 50 anos é nada. Mas eu deixo para você essa minha admiração. Eu acho que você é um mago da comunicação. Eu acho que você fez umas provocações maravilhosas, porque você tem tudo para nos ajudar nesse processo de consolidação, de crescimento, de olhar para frente, né? Mas sem esquecermos. Porque, veja, identidade é isso. Se eu não encontrar agora, eu vou continuar batendo a cabeça até encontrar de novo. Eu escrevo muito sobre identidade. Identidade é um processo que nos faz entender que nós somos. Por que sou assim? Né? Quem eu sou? Por isso, nós precisamos desse trabalho, né? De construir essa síntese com todos esses povos que estão aqui. Então, para a gente encerrar, o momento agora, daqui para frente, é de construir a síntese. Construir a síntese. É esse mesmo. E que, para mim, o jornalismo, né, a imprensa, a comunicação, tem um papel fundamental. Bom, eu já estou ligado nisso há muito tempo, aceito a sua provocação. Eu tenho filhos cuiabanos, netos cuiabanos, eu tenho bisnetos cuiabanos. Então, em algum momento, eles têm o meu sangue. Sim. Eu trago de Minas o sangue negro, o sangue índio e o sangue espanhol e português. Aqui eu cruzo esses netos com o sangue negro, o sangue índio e o sangue português. E então é tudo igual. Sim. Como dizia lá o Hermes Toth no Egito, o que está em cima é igual ao que está embaixo, para a glória da obra do Eterno na face da terra. Hernani, muito obrigado pela sua conversa extraordinariamente gostosa. Obrigado, querido. Para mim foi um aprendizado estar com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos ao ar na quinta-feira, amanhã, na quinta-feira, e eu espero que a gente tenha tocado naqueles pontos mais sensíveis desse estado de ser do Mato Grosso atual, sem esquecer o Mato Grosso que nós conhecemos há 50 anos atrás, que foi a grande transição, e sem perder de mão a origem dos arquétipos de quem chegou aqui. Nos vemos novamente na próxima semana. Obrigado, Hernani. Muito obrigado a você. E lembro que nós estamos aqui por patrocínio da ProSoja e da Carandá Digital. Muito obrigado, até lá.